Todos os dias surgem problemas na igreja que ameaçam a minha capacidade pastoril. Todos os dias. Hoje mesmo eu lidei com 2 problemas que ameaçam a minha capacidade pastoril. A igreja é uma igreja cujo ambiente dela é um ambiente de constante aprendizado. E não é só da igreja que se assenta para escutar, mas daqueles que se levantam para falar. Paulo diz, eu sou um com vocês, vocês é um comigo. Essa é a relação preponderante para que a igreja cresça, desenvolva. A igreja ser capaz de se identificar na figura do pastor e o pastor se identificar na figura da igreja. Então a primeira coisa de uma igreja que é vitoriosa é um pastor e rebanho sendo apenas um. Aí ele diz, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeste. Segundo lugar, uma igreja honesta no trato com seu pastor. Então Paulo está reportando aqui, pastor Roberto, que durante o tempo que ele esteve lá, e veja que em Listra, ele foi dado como morto. Ele pregou em Listra, Icônio, Derbe e Antioquia da Psídia. E Paulo está dizendo, durante todo o tempo que pastoreei vocês fundando trabalhos, eu não recebi nenhum agravo de vocês, embora eu estar debilitado fisicamente. Paulo está dizendo que o trato da igreja com aquele pastor era um trato honesto. Tanto é honesto que aqui no final Paulo vai dizer que a igreja da Galácia do Sul, pastor Israel, considerava Paulo como o próprio Cristo. Então, o destino de amor, de competência da igreja em relação ao seu líder, era quase que o mesmo trato que a igreja destinava ao próprio Cristo. Então, é uma igreja honesta no trato com seu pastor, com a sua liderança, que respeita a sua liderança, apesar das deficiências, nesse caso aqui, fisiológicas do apóstolo São Paulo. Até que ele está dizendo que vocês conseguem me enxergar além da limitação, porque hoje você não pode errar mais com as pessoas. Repita comigo, todos os dias é um dia em que erramos. O grande problema é que nós não podemos errar com a pessoa errada. É preciso errar com pessoas certas, porque nem todas as pessoas estão dispostas a suportar o fardo de um erro de uma liderança. Então Paulo está dizendo, vocês conseguem me enxergar e destinar a mim um trato a despeito das minhas dificuldades fisiológicas. Vocês me enxergam além dos meus defeitos. Terceiro lugar, porque eu quero ir lá para baixo, diz assim, e vós sabeis que eu vos preguei o evangelho pela primeira vez por causa de uma enfermidade física. Aí eu coloquei, terceiro lugar, minhas limitações não impedem o meu ministério. Quantas pessoas, irmãos, se ocupam de fábulas? Eu hoje atendi 2 pessoas na internet que estão sofrendo com o mal do século. O mal do século são as doenças psicossomáticas. Hoje, catalogadas 27 enfermidades emocionais, que o primeiro resultado dela são doenças físicas. Veja, catalogadas 27 doenças físicas ou emocionais, cujos seus resultados iminentes na estrutura física. Por exemplo, quem não consegue perdoar, câncer. Câncer. Então, se o indivíduo tem uma pavimentação emocional comprometida com erosões e com buracos, ele está construindo uma pavimentação para descer um Boeing chamado câncer. Pessoas que são ansiosas, por exemplo, gastrites e úlceras. Já está provado. Porque hoje nós discutimos muito sobre dicotomia, tricotomia, mas hoje nós entendemos que o corpo é uma união monossomática, que os impactos emocionais, eles são denunciados no corpo. Então hoje eu atendi 2 pessoas na internet com graves problemas emocionais. Mas Paulo está dizendo, eu cheguei aí doente, mas as minhas limitações não me impediram de trabalhar. Eu preguei o evangelho entre vocês doente. Eu fundei o trabalho entre vocês doente. Eu me lembro muito da Frida Vingre, que estava nos Campos Pantaneiros, lá de Belém, e sanguessugas chupando a sua pele tão branca e translúcida, porque ela era da Suécia. E o seu marido olhou para ela, Gunnar Vingre, o fundador da Assembleia de Deus, disse assim, o que eu fiz contigo?
te tirei de um belo país e te coloquei nessa lama preta para ser picada e sugada por sanguessugas? E ela olhou para o seu marido e disse: meu bem, quem sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina, ou seja, está difícil, mas logo vai aparecer. E aí ainda ela vai além: se Cristo comigo vai, eu irei. Você pode dizer glória a Deus? Melhora aí o meu retorno. E posto que minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Vocês não me anularam por conta de minhas deficiências. Irmãos, até que ponto você está disposto a suportar as deficiências do seu líder? Não é muito melhor você prestar o respeito àquele que te lidera, baseado nos defeitos que ele tem do que nas qualidades? Porque todo aquele que é subserviente, que é servo, que é honesto, com a liderança que é perfeita, vai quebrar a face quando aquela suposta liderança perfeita for revelar quem ela é. Porque todos nós temos os defeitos. Você não pode amar o Presley a partir das suas qualidades. Você precisa amar o Presley no seu pacote completo. Eu sou um pacote completo, um invólucro de boas qualidades e de péssimas qualidades. Você não escolhe amar as boas qualidades para me amar. Você me ama no pacote completo e dá preferência nas qualidades. Porque se você focar nos defeitos, você nem comigo você congrega. Porque eu sou humano igual você. Então essa igreja tem essa habilidade de não anular o apostolado de Paulo baseado nas deficiências dele. Porque ela consegue olhar esse apostolado a partir da deficiência. Você consegue? Olha o seu marido aí para você ver. Ele só tem qualidade? Olha o seu patrão aí, ele só tem qualidade? Olha o seu filho, ele só tem qualidade? Não. Então você não pode amar o indivíduo a partir das qualidades dele, inclusive. Robert Frost, um poeta francês, diz que nós não amamos mais pessoas, amamos competências. E é um grande problema quando alguém ama competência, porque todas as vezes que eu destino o meu amor baseado na competência de alguém, eu deixarei de destinar o amor e respeito quando aquela competência não me for mais útil. Por isso que o amor de alguém em relação a outrem nunca é sobre o outro que ele ama, é sobre ele mesmo. Então, eu não vou amar a igreja, é o que Paulo disse aos Coríntios: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ele está dizendo que o motor do meu amor em relação a vocês, não é vocês, sou eu mesmo. É igual ao cidadão que é ingrato. A pessoa que ela é ingrata em si, ela não é grata ou ingrata baseado naquilo que ela recebe por benefício. Ela é grata ou ingrata baseado nela mesma. Porque com o ingrato você faz 9 vezes, se não fazer uma, ele já te descarta. Agora, com um grato, você não faz nada para ele, mas ele é grato a você.